Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, servidores municipais. Aqui o Cleiton, que é o nosso convidado hoje aqui. Com a proteção de Deus e sob a minha presidência, vereador Dirley Dama Cordeiro, às 18h35 do dia 14 de junho de 2021, no plenário Darcy Sobreira Socol, declara aberta a terceira sessão especial de 2021 da Câmara de Vereadores de Serafina Correia e registra a presença dos seguintes vereadores: Daniel Morandi, Dirley Dama Cordeiro, Eleandro Timóteo Moreschi, Francisco Bernardo Mesomo, Gilmar Faco, Jairo Vidimar, José Carlos Bettinardi, Lídio Francisco Oldoni, Morgana de Fátima Tecchio. Convido a compor a mesa principal o fiscal estadual agropecuário de Serafina Correia, Cleiton Adolfo Pan, com o objetivo da apresentação das atividades de defesa sanitária animal realizadas no município, ocorrências de enfermidades e desafios encontrados. Após a apresentação, os microfones ficarão abertos aos vereadores para perguntas e resposta, sempre limitada aos assuntos da sessão especial. Passamos, nesse momento, a ouvir a apresentação do fiscal Cleiton Adolfo Pan. Cleiton, tu fica bem à vontade aí quando tu quiser começar. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da casa, o Dirley Cordeiro, e estendo assim os cumprimentos aos demais vereadores. É uma satisfação estarmos aqui hoje para apresentar a vocês os nossos trabalhos realizados. Para quem não me conhece, então, sou Cleiton Pan, sou fiscal estadual agropecuário e vim aqui apresentar para vocês sobre defesa sanitária animal, que nada mais é que o serviço veterinário oficial do governo. E o nosso intuito no dia a dia, eu ilustro que nem nessa primeira foto, que é proteger os nossos rebanhos. Minha formação acadêmica é médico veterinário, me graduei em 2005 em Santa Maria. Posteriormente, prestei concurso público em 2006 para a Secretaria da Agricultura do Estado. Logo depois, fiz especialização em qualidade sanitária dos alimentos, pois era uma área que a gente também atuava, que era a inspeção de alimentos, e recentemente concluí o mestrado em saúde animal no Instituto em PVDF. Para quem não conhece, então, o local de trabalho da inspetoria é no Galpão 20 de Setembro, em frente à Corsã do nosso município. Lá no galpão tem diversas entidades, a Imater, a Secretaria Municipal da Agricultura e a Inspetoria. Ali na foto, então, eu ilustro as duas salas que a gente tem, a do médico veterinário e de atendimento ao produtor, onde temos duas auxiliares, que são estagiárias, aqui de Serafina Correia, a Caroline Zortea, que também ocupa o cargo administrativo. Recentemente o Estado fez uma contratação emergencial de servidores terceirizados e ela entrou na seleção. E agora, em maio, uma estagiária veio a compor a nossa equipe de trabalho. Para vocês terem uma ideia do que a gente realiza, vocês têm que saber também o que a gente precisa trabalhar, né? A população abrangente do município, a nossa área de atuação, além de Serafina Correia, a gente é responsável também por Montauri e União da Serra. Então, a gente tem quase 380 quilômetros quadrados de atuação territorial, e vocês sabem que a economia desses municípios é basicamente agroindustrial. Então, o nosso trabalho é bastante intenso. A gente tem um universo de mais de 1.100 propriedades rurais, apesar de serem municípios pequenos. Isso dá mais de 2.000 produtores. No último extrato que eu retirei do nosso sistema informatizado, sexta-feira, a gente elege essas as espécies principais onde a gente realiza as atividades. Nós temos uma grande capacidade de alojamento de aves, tanto comercial quanto subsistência. Isso faz mais de 3.300.000 aves no estoque hoje, né? Desde sexta-feira. Bovinos, um pouquinho mais de 16.000 cabeças.
Suínos, quase 80 mil. Caprinos é uma produção insignificante, porque não tem a cultura dessa criação aqui na região. Ovinos é uma atividade que vem crescendo, já passamos de 1.000 cabeças. Claro que, em comparação com municípios do estado, isso é muito pequeno. E equinos, a maioria é para lazer, então tem um pouquinho mais de 200 cabeças. Mas o que é uma inspetoria veterinária? O que a gente faz? O que a gente é responsável? A inspetoria é uma unidade de atenção à sanidade dos animais, à sanidade dos rebanhos. A gente é uma unidade de um sistema robusto que a gente faz de vigilância. Tudo que acontece aqui a gente tem que comunicar. E também essa comunicação a gente tem que receber as informações ou ir em busca delas. A gente pode receber a fonte de informações buscando ou recebendo de diferentes setores, de empresas como abatedouros, laboratórios, nos eventos agropecuários, onde tem aglomeração de animais. Também a gente investiga as cargas, os transportes de animais e produtos, mas principalmente das propriedades rurais. Aqui eu cito algumas, resumindo, as atividades básicas que a gente realiza para contextualizar vocês. Então, a gente é responsável para ajudar a impedir a entrada de doenças exóticas que não têm ocorrência no território, ou mesmo de doenças já erradicadas. Também a gente investiga qualquer suspeita que venha até nós e tenta diagnosticar esses casos. A gente responde também quando confirma algum foco. A gente tem a obrigação de fazer esse serviço o mais rápido possível para causar o menor impacto no rebanho e para esses produtores. Caso esse foco aconteça, então a recuperação tem que ser imediata. E tudo isso tem o objetivo de garantir segurança, qualidade dos alimentos que chegam até a mesa do consumidor, além de promover o bem-estar desses animais. Produzir com segurança, sem afetar a saúde deles. Mas tudo que a gente realiza nas inspetorias tem um embasamento legal. Não é da cabeça do veterinário ou do fiscal o dia a dia que ele trabalha. Tudo tem um protocolo, tem normas. A gente trabalha com base nas leis e normas federais que também se espelham nas normas internacionais da Organização Mundial de Saúde Animal. Tudo que a gente levanta de informações a campo, a gente tem que registrar e comunicar. A gente tem 2 sistemas muito bem conhecidos no nosso meio, que é o Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias, o SIS-BRAVET, e o VARIS, que é uma sigla em inglês, que é um sistema global, onde todos os países que são signatários à OIE, a Organização Mundial, informam e alimentam esse sistema. Como é que funciona? Ao a gente atender alguma ocorrência, a gente registra no sistema brasileiro, que chega a informação daqui até Porto Alegre, que vai chegar a Brasília, e se for uma doença de notificação imediata, como tem acontecido na saúde em relação ao coronavírus, a gente informa o mundo inteiro, todos os países que estão associados à Organização Mundial de Saúde Animal. Antes de iniciar com as atividades, vocês têm que entender, além da população animal que a gente trabalha, a situação das doenças, porque senão fica difícil de entender um pouco o que a gente realiza e o porquê que a gente realiza. Hoje o Rio Grande do Sul atingiu os maiores certificados sanitários que são buscados por quem produz alimentos, quem produz animais. Em relação à febre aftosa, que é a doença que causa maior impacto para a pecuária, a gente obteve, vocês devem ter ouvido na mídia, agora em maio, o Certificado Internacional de Livres sem Vacinação. Uma conquista que demorou décadas de trabalho, mas não foi, claro, só com o serviço veterinário. E vocês podem ver ali no mapa do Brasil, todos estão com uma coloração. Isso significa que o Brasil inteiro é livre. Alguns, a maioria deles, estão em amarelo, com vacinação. Então, eles estão num degrau abaixo. E os outros estados que têm uma coloração diferente, o Acre, Rondônia, o Paraná e Santa Catarina, juntamente com o Rio Grande do Sul, eles são livres de febre aftosa e não vacinam mais.
E isso dá uma vitrine ainda maior para esses estados poderem exportar. E aí, ali no mapa à esquerda, tem uma ilustração do mundo, onde todos os países que estão em verde mais escuro, eles também não fazem a vacinação da febre aftosa. E ali na América do Sul, ainda tem alguns países que estão praticando, ou áreas, né, a vacinação, e o único país que ainda coloca em ameaça a América inteira é a Venezuela. Outra doença de extrema importância na suinocultura é a peste suína. Nós temos duas bem graves. A peste suína clássica, que é essa que a gente demonstra no mapa, as zonas e áreas livres. O Brasil, o sul brasileiro, né, composto pelos 3 estados, são livres, sem vacinação e com o reconhecimento internacional. E o Brasil Central, que está num verde mais escuro, é zona livre, mas o reconhecimento é apenas do Ministério da Agricultura. E alguns estados do Norte e do Nordeste, eles ainda não são zona livre, ainda está ocorrendo a doença. E aí começa a acontecer a presença de riscos em próprio território nacional. Mas, infelizmente, toda a suinocultura de produção industrial ela se concentra do centro-sul, principalmente na região sul. Então, está aqui os 2 certificados que são tanto almejados pelos países, e o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, foram os primeiros estados que foram conseguindo esses status novos e se colocaram como grandes provedores de produtos animais com segurança. Na esquerda é o certificado de peste suína clássica, que o Rio Grande do Sul conseguiu em 2015, e de febre aftosa, livre sem vacinação, à direita. Então, agora, propriamente dito, eu vou exemplificar algumas das atividades realizadas por nós e também pelas outras inspetorias, porque o trabalho é o mesmo. Então, a gente tem bastante trabalho administrativo, onde a gente emite a documentação sanitária, faz bastante orientações aos produtores. Aqui é o nosso atendimento ao público. Em virtude da pandemia, a gente está atendendo pela janela, para não colocar em risco ninguém, nem o produtor e nem a gente. Tem várias documentações sanitárias obrigatórias, a famosa guia de trânsito animal, tem o período de declaração anual de rebanho que o produtor precisa prestar contas. Depois desse período, ele pode e deve atualizar conforme a necessidade os seus cadastros, o saldo. Toda a propriedade, todo produtor, é necessário que ele se cadastre conosco para oficializar a sua criação. Se eles estiverem em dia conosco, com as normas sanitárias, eles têm direito a adquirir laudos. Esses laudos vão dizer que eles estão tudo certinho, e assim eles conseguem ir nas instituições bancárias para requisitar adesão a programas federais, a financiamentos e investimentos nas suas propriedades. Claro que também, quando acontecem situações desagradáveis, como alguma ocorrência de doença, a gente ajuda o produtor, auxiliando ele a montar o seu processo de indenização para conseguir diminuir as perdas contra essas doenças graves. A gente emite alvarás sanitários e, se porventura tudo der errado, infelizmente a última ferramenta são as autuações. Mas o mais importante que a gente realiza ali no escritório e também a campo é a educação sanitária. A nossa intenção é sempre orientar o produtor para que ele faça o correto em benefício próprio, né? A gente tem folders educativos, emite notas técnicas, vai para a rádio também. Iniciando, então, as atividades de campo, a gente tem o básico, né? Que são as visitas técnicas, onde a gente vai visitar o produtor para dar orientações e fazer inspeção de rebanho. O nosso escopo de atuação é tudo que o município ou a área que a gente atua tem, a gente tem que saber trabalhar. Não importa se é aves, se é suínos ou bovinos, a gente tem que trabalhar com todas as espécies. Então, aqui são ilustrações do dia a dia, quando em tempo de paz, a gente também deve visitar, porque nesses momentos de paz, quando não está acontecendo as doenças graves, é mais importante e mais fácil de conhecer a realidade do produtor e caracterizar
a área que a gente trabalha. Assim, o produtor também está mais à vontade de contar seus problemas e pedir sobre soluções que a gente, porventura, possa ajudar. Outro exemplo de atividade de campo são vistorias. Essas vistorias, principalmente em granjas avícolas, e desde 2009, todas as granjas avícolas do Estado e do Brasil precisavam ser vistoriadas por questões de segurança e para obterem um certificado de registro e assim permanecerem na atividade. Hoje em dia, a gente faz essas vistorias ainda somente nas granjas novas ou aquelas que já existem e querem ampliar a capacidade de alojamento. Então, aqui para ilustrar para vocês, é uma granja Dark House, que significa o top da tecnologia. E, geralmente são novas, ou quando o produtor quer ampliar, essa aqui era uma ampliação, ele vai conseguir alojar um maior número de animais. Antes de alojar, a gente precisa ir lá conferir se ele tem toda a estrutura suficiente para isso. E isso é significado de segurança para o próprio rebanho que ele vai instalar no local. A gente vê se está tudo funcionando, se os procedimentos ele sabe desempenhar conforme as orientações das empresas, porque esses produtores eles pertencem a alguma integração. A gente, por não trabalhar com a empresa, na empresa, mas sim com as empresas, a gente tem a imparcialidade e assim a gente pode certificar e registrar esses estabelecimentos. Vocês veem que tem arco de desinfecção, cerca, isso impede que qualquer pessoa tenha acesso, ao menos que tenha permissão. Que nem eu falei no início, além de receber informações de problemas, a gente vai também fazer buscas ativas a campo. A gente faz vigilância para a raiva herbívora, que é a raiva que é cometida nos bovinos, equinos. Ela é uma zoonose, uma doença gravíssima que pode passar para o ser humano. Então, a gente começa tendo a interface com a saúde humana com essa doença. A gente tem no estado núcleos de combate à raiva, e cada núcleo agrupa uma região, e quando a gente precisa de um apoio extra nessa atividade, a gente pode chamar. A gente faz revisão de furnas, que são os abrigos dos transmissores da raiva, o morcego. E essa doença, a raiva, ela é endêmica em todo o estado, e demorou, mas apareceu. Infelizmente, em 2019, aqui no município, teve um foco em Silva Jardim, numa propriedade, num bovino. Logo, o produtor notificou, ele viu que era um caso estranho e grave, e a gente conseguiu rapidamente controlar a situação e não se expandir nas propriedades vizinhas e nem na região, ficou localizado. Então, nosso trabalho diário é verificar, de rotina, túneis, cavernas, para ir em busca dos abrigos desse bichinho aí. O morcego hematófago, que chupa sangue, o famoso vampiro, ele, ao morder, ele pode transmitir a raiva. Então, esse trabalho já é mais especializado, não é qualquer inspetoria que consegue fazer ou tem o equipamento. Mas isso não tem problema, a gente consegue chamar a equipe rapidamente, às vezes de uma semana para outra, e eles vêm nos auxiliar na captura dos morcegos para fazer um controle populacional da colônia. A gente não faz extermínio. Muitas vezes as pessoas ligam para nós para querer matar todos os morcegos, mas isso é errado, porque pode causar um desequilíbrio ambiental. Então, a equipe especializada vai fazer uma contagem do sobrevoo dos morcegos e vai capturar estritamente o necessário, tá? Porque eles são animais da natureza como qualquer outro. Eles vão passar essa pasta, que é um veneno, ele causa hemorragia, e esse morcego vai contaminar no máximo de 20 a 25 outros morcegos. Então, eles fazem uma contagem. Se é para coletar 2 morcegos para diminuir 50 da colônia, vai ser só isso. Se tem muitos morcegos, eles vão coletar mais, é só para diminuir a população. Isso é feito só quando os produtores notificam muitas agressões no gado. Então, não é assim, vamos sair matando o morcego. É sempre um trabalho que a gente vai, em contrapartida com o produtor, verificando o nível de ataque dos morcegos. Se aumentar, a gente combate. Se não, deixa quietinho, né?
Outra doença grave que eu já comentei com vocês é a febre aftosa. Ela não afeta só bovinos, mas também suínos, ovelhas, cabras. A gente era bem conhecido pelas campanhas de vacinação, que até março de 2020 todo o estado fazia, em 2 períodos, maio e novembro. Graças a esse trabalho em conjunto com o produtor, a gente conseguiu sair da fase de erradicação e de campanhas de vacinação para a fase apenas de vigilância, por ser zona livre. Então, sai a necessidade da vacina, mas entra uma intensificação de outras atividades, que é investigar casos suspeitas e procurar os riscos, para a gente saber onde eles estão localizados e visitar essas propriedades que, porventura, possam estar colocando em risco o rebanho no geral. Então, nós fazíamos isso bastante, visitar as propriedades para acompanhar as vacinações, ver se o produtor sabia aplicar a injeção, a quantidade certa, se ele mantia a vacina refrigerada, se ele sabia o local de aplicação. Isso a gente chamava de vacina assistida, que era uma forma de fiscalização. Ou agulha oficial, quando a gente realmente aplicava a injeção, principalmente nos locais onde o produtor tinha alguma dificuldade de aplicar, produtores idosos ou viúvas, enfim, ou que apresentava algum risco que a gente tinha uma incerteza se eles aplicavam a injeção. Hoje a gente está aumentando essa atividade, que é contagem de rebanho, ou seja, verificamos o que tem no sistema e vamos a campo contar para ver se bate as informações. Gado, suíno, aqui não tem de ovelhas, mas a gente também tem que fazer essa contagem em ovinos. Ou verificação de sinais de aftose, que pode procurar aftas, vesículas, as bolhas, feridas, que podem ser casos suspeitos de febre aftosa. Além da ativa, tem a procura, tem a vigilância passiva, que é receber notificações. A gente trabalha com 3 grandes grupos de enfermidades que afetam vários animais, que é as hemorrágicas, vesiculares e nervosas. As hemorrágicas está dentro da peste suína, a febre aftosa está dentro das vesiculares, a raiva dentro das nervosas, e a gripe aviária, que vocês já devem ter ouvido falar, está dentro da síndrome respiratória e nervosa das aves. Então, a gente trabalha em bloco de enfermidades, e não especificamente numa, porque vocês vão ver que é muito difícil do veterinário diagnosticar a campo. Elas podem se confundir com uma série de outras coisas. Então, o nosso trabalho é assim, recebe a notificação e vai o mais rápido a campo, em no máximo 12 horas. A gente vai lá, abre um formulário de investigação, a Formin. Se a gente fundamentar que os sinais clínicos são fortes, a gente interdita por medida preventiva. A propriedade não pode movimentar os seus animais e nem vender produtos. Faz colheita de amostras e envia para o laboratório o mais rápido possível. Aqui, então, é um caso de Serafina. A suspeita clínica é vesicular. Dentro das vesiculares tem a febre aftosa. Por isso que o produtor tem que nos chamar quando encontrar isso. Ah, mas é uma bolha. Pode ser um monte de coisa, até ser um trauma que ele fez no coxo, mas pode ser o vírus da febre aftosa. Então, a gente não pode desdenhar. O produtor tem que saber que isso aqui pode ser grave, principalmente agora que a gente é zona livre e nos chamar. Aqui que é o caso que não pode acontecer. Vocês veem que já está em crosta, ou seja, o produtor demorou para nos chamar. E essa demora pode fazer com que o vírus se espalhe para outras propriedades e aumentar o problema num todo. Então, o produtor ele tem que nos chamar quando está assim, no início do caso clínico, e não no fim. Aqui o nosso trabalho para resolver o problema vai ser muito maior e o prejuízo para todos os produtores ainda maior. Aqui são sinais de síndrome hemorrágica onde se encontra a peste suína. É uma doença gravíssima que hoje está afetando todos os países da Europa e lá eles produzem suíno de alto valor genético. E o Rio Grande do Sul, o Brasil, a maior parte deles, como do Brasil eu mostrei, é livre. Isso coloca nós, no cenário internacional muito bem. A gente tem suspeitas. Essas fotos são da literatura, não são de casos que eu atendi, mas é de rotina a gente receber notificação por manchas vermelhas
no couro do suíno, principalmente nas extremidades. As matrizes também podem abortar, como vocês podem ver ali na foto. E principalmente o que chama a atenção no produtor é a alta mortalidade, amontoamento dos suínos na baia. Tudo isso aí serve de alerta para o produtor, nos chamar a campo. Além da raiva, a gente tem síndromes nervosas também nas aves, nos suínos, e são possíveis outras graves doenças que nos remetem a campo. De aves, a gente teve um caso bem complicado, que na verdade não foi aqui em Serafina, foi em Guaporé, nós fomos auxiliar o colega. Quando a gente percebe que o caso é muito evidente, que pode ser um problema gravíssimo, a gente não trabalha sozinho. Como eu falei com vocês, é um sistema. A gente pode acionar os colegas vizinhos dos outros municípios para a gente auxiliar no serviço a campo, porque o que é importante é a gente defender o mais rápido possível a produção. Aqui mesmo sendo o pombo, que é um animal mais simples, ali é uma criação doméstica, muito para consumo próprio, a gente também trabalha com produtores de subsistência. A gente atende não só os comerciais. Então, a gente vai lá investigar o problema que estava acontecendo, que era alta mortalidade, tinha sinais nervosos, que eu ali circulei uma pomba tentando levantar voo e não consegue, torcicolo e mortalidade. Tudo isso fundamentou o caso, que era uma suspeita que podia ser gripe aviária. Isso é gravíssimo porque também pode afetar as pessoas. Felizmente, não positivou, né? Eram só suspeitas, mas é para vocês entenderem que essa mecânica de suspeita e atendimento, a gente faz um serviço silencioso, mas vai acontecendo. Aqui já foi em Serafina Corrêa, uma suspeita numa propriedade, também sinais respiratórios e nervosos nas aves, a gente foi lá fazer necropsia e coletar. A gente é aquele soldado que vai logo para a guerra, nos aciona, a gente vai lá tentar investigar o que está acontecendo. Às vezes não tem nenhum sinal clínico, mas a gente tem alguns mecanismos de alerta, principalmente a mortalidade. Então, dependendo da espécie e da categoria que elas estão, a gente tem índices, que a gente não precisa esperar que morra tudo para depois ir lá investigar. A gente tem uns índices que nem esses na suinocultura e na avicultura, que não é muito típico da doença. Normalmente mataria 90% a 100%. Mas na produção industrial comercial, isso já é demais. Então, já é um alerta. Então, as indústrias nos chamam, a gente vai lá investigar, coletar amostras para ver que suspeita é, que doença possa ser. E se for subsistência, qualquer mortalidade anormal, a gente também investiga. Então, a gente vai lá, abre formulário de investigação, examina, faz a inspeção do rebanho, se precisar, entra nas baias e faz um exame mais individual, que é um dos últimos casos que a gente atendeu. Mortalidade de frango é um pouco mais forte, assim, as imagens, geralmente é muito maior a quantidade de animais mortos, o produtor sente mais. E, além dessas vigilâncias, a gente também tem a possibilidade de certificar os plantéis. E essas certificações têm as voluntárias, com o produtor de leite, eles podem certificar a produção para tuberculose ou brucelose, se tornarem livres dessas doenças que são transmissíveis ao ser humano. Aqui num mapa do estado, para vocês verem, eu circulei ali a região de Serafina Corrêa, que é uma das manchas mais intensas, né? Vocês veem que a metade sul não tem nada. Onde tem um produtor que se interessa um pouquinho mais é a metade norte. Isso também por causa da produção leiteira. É os produtores de leite que se interessam mais pela produção livre de tuberculose e brucelose. Então, graças ao trabalho também da Cooperlat, a gente tem que relatar isso, né? Como é voluntária, as entidades, as indústrias, os produtores têm que solicitar. Só que, claro, a gente tem muito a avançar. Nós temos aqui 37 propriedades livres, contando Serafina, Montauri e União da Serra, e 2 em processo novo. E eu falei lá no início que nós somos mais de 1.100 propriedades. É uma margem muito pequena, e mesmo assim a gente se destaca a nível estadual. Vocês veem que tem muito a avançar. Tem outras certificações, só que na indústria avícola elas são obrigatórias. Aqui a gente certifica os matrizeiros para salmonela, que vocês já conhecem, já ouviram falar e sabem da gravidade.
e outra doença que é a micoplasmose. Para suínos, também as granjas de reprodutores, em torno de 6 doenças, incluindo a peste suína, para eles poderem vender esses animais, tanto as aves quanto os suínos, eles têm que ser certificados, senão eles são proibidos. Esses animais, como são de reprodução, eles vão povoar outras granjas, por isso essa obrigatoriedade de serem certificação livre. Aqui mais imagens dos trabalhos. O que a gente é bastante conhecido por fiscalização, só que a fiscalização é uma forma de vigilância também. A gente trabalha fazendo barreiras de trânsito, a gente fiscaliza eventos agropecuários e tudo isso com o objetivo de controlar as movimentações. As doenças elas vão de uma área para outra, principalmente com as cargas de animais e produtos. Por isso que esse trabalho de fiscalização de trânsito é muito importante e a gente vai intensificar cada vez mais. Sempre a gente tem apoio policial para organizar o trânsito, para colocar todo mundo em segurança, para a gente poder conduzir as atividades em locais apropriados. Aqui na RS 129, no trevo de acesso que vem de Guaporé, cargas de suínos, a gente vistoria os animais, faz contagem, verifica se tem a documentação necessária. Aqui de frango também, que são as espécies que mais circulam na região. Suínos, vai bastante para Santa Catarina abater. Eles têm déficit de animais, a gente produz bastante também. E até mês passado a gente tinha que lacrar toda a carga que saía do município com abate em Santa Catarina. Isso dava um volume diário enorme. Agora que a gente conseguiu atingir o mesmo patamar sanitário que Santa Catarina, o nosso trânsito ficou fluindo normalmente do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Desculpa. Outra atividade que a gente realiza é fiscalização de agropecuárias, quando elas querem vender aves vivas. Para isso, elas têm que requerer um alvará. A gente tem diversas agropecuárias no município, mas apenas uma solicitou a venda, e a União da Serra também. A gente faz renovação e acompanhamento anual, eles mandam relatórios mensais, e a gente sempre orienta o veterinário da agropecuária se ele percebe algum sinal clínico para notificar a gente, né? Fazerem parte do sistema como um todo. Então, aqui, fotos da agropecuária. Geralmente, eles compram e já revendem. Fica muito pouco tempo na agropecuária, mas, mesmo assim, eles têm regras a seguir para evitar qualquer transmissão de doença. Agora, quase no fim da apresentação, a gente entra nos eventos agropecuários. É que nem a questão do coronavírus. As aglomerações são sempre risco. Então, a gente tem também uma exposição de grande visibilidade nacional, que é a Expo Cooperlat. Esse ano não vai acontecer em virtude da pandemia, mas sanitariamente os animais que participam são os exemplares mais seguros, porque eles são livres de tuberculose e brucelose. É a única exposição nacional, a nível nacional, que tem essa condição. É a única no país. Então, coloca a Serafina realmente na vitrine na questão sanitária. A gente aborda o descarregamento dos animais, verifica a documentação, sinais clínicos. Se está tudo certo, eles podem serem alojados para expor, né, para exposição. Tem competição de prêmios. Essa propriedade foi a primeira propriedade certificada no município, desses produtores. Os rodeios, alguns já sabem da nossa atividade também, a gente fiscaliza a carga de bovinos e equinos que participam. Aqui é o rodeio de Serafina, ali no caminhão em Montauri. Aí tem a foto do meu antigo colega, que agora já se aposentou, Sidney Canton. Até o ano de 2019 ele fazia parte da equipe. Mais do rodeio, depois de vistoriar, a gente marcava os animais para liberar a participação. Os desfiles farroupilhas também a gente participa verificando a parte sanitária, as cavalgadas, e até a competição de canto de pássaros ornamentais a gente já teve que trabalhar também, verificando documentação e exame clínico dos animais. Então, assim, o que a gente tem realmente de problema hoje? Somos zona livre de aftosa, zona livre de peste suína, mas acontece muito tuberculose e brucelose no gado de leite. Então, quando o animal é declarado positivo, ele é marcado na cara e a gente tem que auxiliar o produtor a
a eliminar esses animais. E aí começa o prejuízo e o produtor sofre bastante. Em 30 dias ele tem que encaminhar ou para frigorífico ou fazer o sacrifício na propriedade. E não é uma parte muito legal do meu trabalho, mas infelizmente a gente não escolhe, tem que saber auxiliar o produtor a eliminar o problema. Sempre quando abre esse valo, a gente tem que ter o acompanhamento do órgão ambiental, né, para liberar. E quando acontece salmonela também, nas granjas avícolas. Abate sanitário imediato e, se algum tipo de salmonela tem possibilidade de tratamento, até a gente deixar a granja negativada de novo, toda a produção de ovos deve ser destruída para que assim ela não transmita a doença para outras aves ou para as pessoas. Então, para vocês terem ideia, esse caso aí em Serafina também teve um prejuízo de 700 mil a 1 milhão, um lote. É muito prejuízo, mas a doença é grave, por isso que precisa ser eliminada, né? Então, aqui de 2020 a 2021, faço um resumo das ocorrências e das suspeitas recebidas. O Estado recebeu mais de 2.300 notificações. Na minha área de atuação, um pouquinho mais de 2%. Parece pouco, mas no dia a dia tem picos de problemas, e vocês podem ver ali na coluna central, os problemas de aves é o que mais ocorria. Porque a gente tem uma produção muito significativa. Vocês veem que eu circulei ali em um 0, em vesicular, um círculo vermelho, porque até o momento, em 1 ano e meio, ninguém reclamou de suspeita vesicular, de febre aftosa. Parece bom, mas não é. Estar silencioso nem sempre quer dizer que não tem problema. Então, o nosso trabalho de agora em diante é mostrar para o produtor que esconder é pior. Se tem, é melhor chamar, porque a gente tem que ir lá investigar e ajudar a eliminar, se for o caso, né? Então, daquelas 50 notificações que a gente recebeu, 27 se concentram em tuberculose e brucelose. E dessas 27, 15 se tornaram foco. Então, 15 propriedades positivaram e tiveram que eliminar um ou mais animais. Mas o problema que a gente tem verificado é que do ano passado para esse ano está aumentando. O ano passado inteiro foram 8 casos, e esse ano, em 5 meses, já quase atingiu o mesmo número. São outras propriedades. Mas, ainda bem, né, felizmente, tem 2 órgãos, o Ministério e o Fundesa, que eles auxiliam com indenizações para amenizar o prejuízo desses estabelecimentos. A inspetoria ajuda a montar o processo de indenização para os produtores. Aqui vocês têm fotos de uma propriedade positiva em União da Serra. Olhando assim, parecem animais muito bonitos, bastante produtivos, porém eles tiveram um diagnóstico positivo. Tivemos também 2 casos graves que eliminaram mais de 100 animais, onde todo o plantel teve que ser eliminado. Quando atingiu mais de 50%, a gente indica o vazio de 12 meses. Aqui estão as fotos. E a gente finaliza com a educação sanitária, que é a atividade mais importante, que liga tudo, que é orientação para o produtor, palestras, encontro com produtores, e o treinamento de aves que foi feito aqui, em Serafina Correia, em março. A gente treinou a nossa equipe. E a gente conclui o quê? Que para a gente manter a sanidade do rebanho, a gente precisa muito do engajamento do produtor. Ele tem os animais, ele está lá no dia a dia. O veterinário vai por vontade própria, mas principalmente se ele chama, se tem problema. Se ele não tivesse engajamento, essa responsabilidade de nos chamar a campo, de repente ele só vai perceber que isso está muito grave e o problema se espalhou demais, e as consequências disso vai ser muito pior para a região. Então, quanto antes ele nos chamar, quando a notificação for rápida, nós vamos detectar o problema rapidamente, e com certeza a gravidade, o tamanho dos problemas vão ser menores. Isso aqui que eu ilustro é o patrimônio da nossa região, do Rio Grande do Sul, do Brasil, o agronegócio. Então, a gente tem que ter responsabilidade no dia a dia de ajudar a defender isso.
E só que a gente não faz nada, o veterinário não trabalha sozinho, precisa da colaboração de todo mundo. É uma responsabilidade compartilhada, seja do produtor, das entidades, das indústrias, dos veterinários autônomos, do serviço veterinário oficial, que faz parte das inspetorias. Tudo isso é a saúde única, porque a gente trabalha com doenças que causam problemas agropecuários, mas também doenças que causam problema de saúde pública. E era isso. Espero ter apresentado os trabalhos. Peço desculpa por ter estendido do horário, mas é bastante coisa para resumir em poucos minutos. Obrigado. Obrigado, Pan. Quero cumprimentar aqui o prefeito municipal que está aqui com nós, o pastor Eliel, que também está aqui, sua esposa, os membros da igreja que aqui estão também. Sinto-se todos cumprimentados. Encerrada a apresentação, abrimos o espaço destinado aos vereadores para perguntas e respostas, sempre sobre o assunto da sessão especial. Os vereadores interessados terão o tempo de 1 minuto cada para a pergunta. Peço, quais vereadores gostariam de se manifestar? Morgana e Faco. Jairo. Chico. O Lídio também. Eu peço, então, que os vereadores façam a pergunta num minuto e que tu pudesse responder, no máximo, em 2, para nós não estender muito depois, tá bom? Então, Morgana, com a palavra. Pode usar. Boa noite a todos presentes. Boa noite, Cleiton. Boa noite. Primeiramente, agradecer a presença. E foi muito bom as explicações, né? Conhecer um pouco mais do teu trabalho no dia a dia. E parabenizar, que a gente vê que Serafina está muito bem destacada, como tu citou. E é um trabalho em conjunto de todos nós. Primeiro, eu gostaria de destacar, assim, muitos pensam que a inspetoria veterinária é só para o agricultor ou só para quem tem animais. E hoje deu para perceber que é uma questão de saúde, um cuidado com a saúde humana também, né? Então, enfatizar isso, que todo mundo fazendo a sua parte, a gente está cuidando não só dos animais, mas também da saúde humana. 2 pontos que eu acho relevante é muito questionado e julgado a questão dos cavalos, né? Então, gostaria que tu comentasse alguma coisa. E da questão dos javali, que até a gente já conversou alguma coisa, que são coisas, uma preocupação, um cuidado futuro, né? Que eu gostaria que tu destacasse. Obrigada. Obrigado, Morgana. São excelentes colocações. Realmente não faz nada se não tiver colaboração de todos. E o nosso trabalho é para a população. A saúde que chega na mesa deles, né, os alimentos que a gente produz. Sobre os javalis, é um problema que a gente já vem trabalhando. Eu até nem citei na apresentação para não demorar ainda mais, mas tem outras atividades complementares a essas, e os javalis são outras. É uma delas. Os javalis é uma população selvagem, silvestre, que a gente não tem como fazer contagem e nem é autorizado a criação. Mas eles, como estão soltos na vida livre, eles podem levar em risco a nossa produção doméstica, comercial, porque eles podem ser reservatório de febre aftosa, de peste suína. Então, qual que é o nosso trabalho com eles? Com os caçadores, que podem entregar amostras conosco, já fazem em outras localidades. E, ao visitarmos as propriedades rurais, a gente sempre comenta com o produtor se ele tem avistado ou se tem algum prejuízo de invasão de javali. A gente começa monitorando as regiões onde tem essa agressão para vigiar os plantéis domésticos, para visitar a granja que tem o suíno e o produtor de gado de leite, para ver se ele está tendo uma inter-relação do javali com essas criações domésticas. A gente fala isso em biosseguridade. Então, a gente tenta fazer com que o produtor fortaleça a granja para evitar a introdução do javali. E dos cavalos é questão cultural, eu penso. Agora eu vou começar a pisar em ovos, né? Porque é muito difícil
fazer com que eles façam tudo o que precisa. Mas a gente nunca entra em embate, a gente sempre tenta educar, passando as informações que são a nossa obrigação. Eles basicamente têm 2 testes para fazer, quem tem cavalo, e uma vacina, para eles poderem transitar. Se eles não querem transitar, a gente não exige isso. Então, é a mesma questão do coronavírus. Não é para aglomerar. Se tu aglomera, tu está fazendo errado. Nos cavalos, não é. A gente permite, né? Quando tem a questão da saúde humana permitir, vai acontecer rodeios. Só que a gente exige o controle de algumas doenças. Com a palavra, vereador Gilmar Faco. Boa noite. Do Chavalia, já foi respondida a pergunta. Eu queria saber, não sei se é da pasta do doutor, sobre a piscicultura, que aqui nós temos já vários trabalhando com peixes, até o frigorífico, já o matador tem aqui, não sei se cabe a competência de vocês ou não. E esse eu acho que é um futuro também para a nossa região aqui, a piscicultura. Bem colocado, vereador Faco. É o seguinte, a piscicultura é, que nem o senhor disse, é uma atividade que está em crescimento e todas as espécies animais que são criadas na área rural é de competência nossa fazer a vigilância. Se é subsistência ou se está crescendo e vai se tornar comercial, a gente tem a mesma responsabilidade. O que acontece? Tem um programa sanitário nacional, que é o Programa de Animais Aquáticos, que norteia as nossas atividades. Como ainda tem poucos criadores comerciais, a gente não faz um trabalho grande ainda de divulgação e até mesmo de atuação nessa área. Mas conforme está crescendo, as necessidades vão aparecendo. O que a gente indica para esses produtores de peixes? Como com as outras espécies, a nossa atuação é a mesma. Se eles percebem algum problema na sua pesqueira, no seu açude, uma mortalidade elevada, algum sinal de doença estranha, a gente ajuda a investigar o problema. A gente não dá assistência, mas a gente ajuda a tentar ver se é uma doença que pode causar problema, principalmente para o consumo desses peixes. O Jair, então, abriu mão da fala dele. Passa a palavra para o vereador Chico. Alô. Bom, Cleiton, eu quero primeiramente te agradecer pelo belo trabalho que está prestando, né? Eu conheço muito o teu trabalho. Lógico, antes tinha Sidney também te ajudava, agora tu está praticamente sozinho, né? Não sei se tu vai ter dificuldades, se tu tem... Falaste agora que teriam estagiárias, está te ajudando assim na aquisição, quem precisar um GTA, essas coisas, estão te ajudando. Então, obrigado nisso, né? E também eu queria dizer o seguinte, eu sei que o teu espaço lá está meio apertadinho, tá bom? Assim, por enquanto, vocês vão precisar de uma área maior, de repente. Porque eu vi esses dias que fui na matéria, também está apertado, mas quem sabe, acho que dá para quebrar o galho, ainda mais agora com a pandemia, né, que você tem pela janela. Então, praticamente nem é pergunta, é só queria saber se tu está satisfeito com a estagiária para te ajudar, porque quando tu vai a campo, né, não fica ninguém. E eu sei como é difícil, quando né, vai um agricultor para pegar uma GTA, às vezes tem que esperar 3, 4 horas, não é problema de tua, já te disse, porque já sei que passei por isso, mas é complicado, porque o cara tem que esperar muito. Obrigado. Sim, vereador Chico Mesomo, era um problema que complicava muito no nosso dia a dia o déficit de recursos humanos. Então, a gente sempre tentou buscar nível estadual, principalmente porque a gente faz parte do governo estadual, né? E isso também não era uma realidade só minha. Até 2019, quando tínhamos eu e o Sidney, já era difícil trabalhar só em 2, porque vocês veem que o volume e a diversidade de atividades é grande, mesmo sendo um município pequeno. Então, sim, tinha bastante problemas estruturais de o produtor ir lá precisar dos nossos serviços e a gente está a campo. Ou a gente está no escritório atendendo e o produtor a campo está sem a nossa presença. Então, tinha falha dos dois lados. Isso muito me angustiava. Então, por diversas vezes,
a gente buscou o poder público municipal para tentar estancar esse problema, tudo em benefício do produtor, né? Porque a gente faz o que pode, mas eu não gostava de ver que estava faltando atendimento. Agora, em 2020, foi, acho que, o pior momento. Além de ter a pandemia, eu realmente trabalhei sozinho. Mas passou. 2021 veio e teve essa contratação de uma auxiliar administrativa, contrato terceirizado, já deu uma amenizada. E agora, em maio, veio uma estagiária para compor a equipe. Eu acho que o ideal mínimo são 3 pessoas. Elas vão continuar conosco até se formarem em veterinária. Depois, de repente, elas vão buscar outras áreas profissionais, porque para continuar conosco ou faz concurso ou esse contrato emergencial de recursos humanos é só para administrativo. Possivelmente elas não vão querer ficar ali a vida inteira, vão querer ser veterinárias no profissional. Então é um problema que pode voltar se o Estado assim não fornecer. Quanto ao local, assim, o estabelecimento está excelente. A gente já esteve em outros locais, em outras salas menores, e aos poucos, como a gente trabalha o nosso espaço é cedido por convênio municipal, com o poder público municipal. E sempre todos os prefeitos nas diversas administrações que passaram, desde que eu estou aqui, independente de quem esteve, sempre se interessou em nos auxiliar. Então, hoje a gente está, já faz 3 anos lá no Galpão 20 de Setembro, junto com a Emater e a Agricultura. É um espaço que fica mais fácil para o produtor, porque tem vários órgãos afins, né? Só falta o sindicato para facilitar, mas é pertinho agora, né? Então, assim, por dia a dia no trabalho está excelente. Espaço para estacionar, até caminhão tem muitas vezes parado lá, então a estrutura física está excelente. Os recursos humanos que eu fico com receio de que vai ser para frente, mas agora está bom. Obrigado. Com a palavra, vereador Lídio Oldoni. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Agradecer muito o trabalho da Inspetoria Veterinária, através do Dr. Cleiton e sua equipe, que estão neste fomento aí contra as principais doenças, as endêmicas, né, que se classificam. Resultado disto é os títulos que a gente conquistou no município, no estado e no país, porque realmente a solução está no controle, na vigilância dessas doenças que atingem os nossos rebanhos. Então, porque depois que entra o problema, não resta mais nada a não ser sacrificar, e é um prejuízo muito grande. Nesse ponto, estamos de parabéns, e parabéns ao trabalho de vocês, doutor. Obrigado pelas palavras, vereador Lídio. Na verdade, não é mérito só nosso, né? É um trabalho compartilhado e de décadas, de pessoas que vieram antes de mim, de produtores que estão aí há muito tempo no agronegócio. Eu sou um elo de uma cadeia enorme, né? A Inspetoria Veterinária de Serafina Correia compõe uma equipe de 150 inspetorias, que todos os estados têm os seus serviços veterinários oficiais. A gente tem que trabalhar sempre em conjunto entre os veterinários e também com o produtor. Então, é um trabalho de equipe. E é aquela coisa, a gente tem que ir treinando, né? O produtor notificando, a gente vigiando para prevenir. A palavra é prevenção, que nem o senhor colocou. Depois que o problema está instalado, já tem prejuízo. A gente vai tentar que esse prejuízo não seja grande. Então, prevenção sempre vai ser um custo baixo, que, na verdade, é um investimento. Então, quando a gente precisa de equipe de trabalho, um local adequado para atendimento, tudo isso aí é investimento para a gente ter condições de prestar um adequado serviço público, que é isso que a gente faz. Para dar condições do produtor também desempenhar suas funções. E é no dia a dia. É um trabalho constante de educação, de obter informações. E o nosso serviço, na verdade, agora só aumenta, porque é fácil atingir um patamar de sanidade. Manter, acho que é mais difícil.
porque o risco é sempre maior. A gente está tirando algumas defesas, como a vacinação, mas vai ter que ficar mais alerta. Senão, a gente vai perder tudo do que conquistou. A sanidade é um pilar que sustenta todo o resto, né? Não adianta investir em genética, nutrição e outras áreas da agropecuária. Se tu tira o pilar da sanidade, cai tudo no chão. O prejuízo é imediato. E vocês sabem que o PIB, a economia gaúcha e brasileira, se ela se sustenta positiva, é porque o agronegócio está forte. A gente produz bastante, produz com qualidade e com segurança sanitária. Então, o Brasil está na vitrine, mas está todo mundo querendo mirar no Brasil, né? Então, enquanto a China lá está despovoando os plantéis suínos por causa da peste suína, enquanto a Europa está sendo devastada com a peste suína, a gente está tranquilo, mas é todo um trabalho em conjunto. Isso tem que ser mantido, é um suor diário e a gente fica contente de poder propiciar isso ao produtor. Mas a gente trabalha em parceria, né? Não é, os louros não são nossos, enfim. É um conjunto. Encerrado? Estou por vocês. Nada mais a tratar. Agradeço a participação do fiscal estadual agropecuário de Serafina Correia, Cleiton Adolfo Pan, e declaro encerrada a 3ª sessão especial de 2021 e convido para que permaneçam para a sessão ordinária que acontecerá na sequência. Alguns minutos aí para nós organizarmos e voltamos daqui a pouco. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.